capítulo 1. Se você depois puder deixar a sua Bíblia aberta. Todos acharam, queridos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que vem, tem visto, de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, deixe. Eu quero junto com você entender que Deus sempre tem algo a trabalhar nos nossos corações. Quando a gente, meus irmãos, começa a ler o livro de Apocalipse, a gente começa a temer e tremer. Quando verdadeiramente você não só lê, mas quando você mergulha no que o Senhor deu a João como visões, direções e revelação. Apocalipse é uma mensagem para a igreja. Apocalipse é uma mensagem onde trabalha na nossa vida um dos significados mais importantes, que é a vinda do Senhor, que é o grande dia. Apocalipse mostra, Apocalipse revela, Apocalipse manifesta. Que nós devemos nos prepararmos para aquele grande dia. Queridos, tudo que nós vamos fazer na nossa vida é necessário que nós nos preparemos. É verdade? Se vai fazer um vestibular, se você está almejando aquele emprego, é no seu trabalho, tudo que você for fazer, se você vai louvar, não é assim, Ademir? Tudo nós temos que nos preparar. Se vai evangelizar, ninguém faz nada de todo jeito. Preste atenção que ninguém pode fazer nada de todo jeito. Isso no secular. Você imagine quando se trata das coisas do Senhor. Ninguém prega de todo jeito. Ninguém casa de todo jeito. Ninguém vai trabalhar de todo jeito. Ninguém vai estudar de todo jeito. A gente entende que essa palavra do Senhor, quando chega no versículo 3, Ele nos chama a atenção, fazendo uma colocação muito importante. Coisa que muitas vezes, queridos, a gente precisa ficar atento. Jesus não fez nada sem antes avisar. Tudo o que Ele vai fazer na nossa vida, na minha e na sua vida, se você prestar atenção, Ele te avisa. Talvez você esteja planejando fazer alguma coisa. Se Ele não te avisou, e se você orou, Ele vai te avisar. Talvez seja até aqui, hoje, através
dessa palavra, dessa mensagem. Nem Jesus fez nada despreparado, sem se preparar. E a Bíblia nos traz algo muito importante, dizendo assim: prepara-te para te encontrar com o Senhor. Nós não iremos encontrar o Senhor de todo jeito. De todo jeito não vai passar na porta. De todo jeito não entra. E aí, João diz algo aqui muito importante. A partir desse versículo 3, começa a nos dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que o quê? Quando a gente entende qual é o significado da palavra bem-aventurado, é mais que feliz. Aquele que lê. Aqui tem algo do Senhor começando para a minha vida e para a sua vida. Não vamos ser bem-aventurados, não vamos ter sucesso em absolutamente nada se a gente não meditar na palavra. O ler aqui vem junto com um meditar na palavra. Bem-aventurado aquele que lê. Aí muitas vezes, queridos, a gente fica pensando e querendo entender. Quando você trata de algum assunto com um irmão, com alguém até de outra denominação, e ele diz assim: mas isso existe na Bíblia? E a Bíblia diz isso, Jesus falou isso. Sabe por quê, queridos? Porque falta leitura, falta conhecimento. E aí, Oséias diz uma coisa muito importante lá no capítulo 6. Se o meu povo, ele não estava dizendo que era ninguém não. Se o meu povo perece por falta de conhecimento. O tema dessa mensagem é, para os meninos que estão lá na mídia: tenho que estar preparado. Tenho que estar preparado. Fazemos uma pergunta a nós mesmos nesta noite: você está preparado? Eu estou preparado mesmo, de verdade? O que é que eu tenho feito para me preparar? E aí a gente começa a entender que depois você vai discorrer lá, quando você estiver na sua meditação, esse capítulo, e a gente vai começar a entender algumas coisas, algumas características de pessoas que estão despreparadas. Primeiro, são pessoas que não leem mais. A Bíblia está lá, mas ela está lá guardada. Ei, crente, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus: aquela Bíblia que está lá na sua casa e na minha, não é para que ela fique lá. Talvez você tenha mais de uma, ou duas, ou três. Tem gente que tem várias Bíblias, não é assim? Mas se você não ler, se você não praticar, não adianta absolutamente nada. O que é que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós estamos nos parecendo com pessoas de outra religião, ou de outras religiões. Tem a Bíblia em casa? Tem sim. Aí ela está aberta, mas ela está aberta lá no Salmo 91, 23, não é assim? No Salmo 90. Mas o que é que adianta essa Bíblia lá aberta se eu não leio? Aquela Bíblia eu tenho que ler e eu tenho que colocar ela no meu coração. Eu tenho que ser praticante. Como foi dito aqui, que nós possamos verdadeiramente dar um bom testemunho. Que nós possamos praticar a palavra e sermos praticantes dela. Então, uma das características, primeiro, de quem está despreparado,
é que não leem. Segunda característica, o texto diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu não leio, se eu passo uma semana e não leio, como é que você acha que eu chego na casa de Deus? Como é que você acha que eu vou dar ouvido? Porque a partir do momento que você está lendo, você também está ouvindo. De que forma esse meu coração, essa terra fértil vai estar para receber quando eu chegar na casa do Senhor ou em algum lugar? Porque tem muitas pessoas que entram aqui e saem daqui, saem pelas portas do mesmo jeito. Ela entra fria, ela sai gelada. Sabe o que é isso? É a prática. A vida cristã, ela requer prática. Pregar o que vive, viver o que prega, constantemente. O texto continua e diz assim, lá no versículo 7, diz assim: e eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Sabe aqui o que é que nós entendemos? Outra coisa que muitas vezes falta é que muitas pessoas não acreditam. Até pessoas, queridos, pasmem com o que eu vou lhe dizer agora. Muitas vezes nós conversamos com cristãos, pessoas da mesma fé que nós, e a gente cita determinadas coisas das Escrituras, e ela diz assim: mas isto é verdade? Terceira característica de uma pessoa despreparada: lhe falta fé. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: não é porque você é cristão que pode lhe faltar a fé. Fé é um exercício, fé é prática, fé é crer, fé é descansar, fé é confiar, fé é esperar naquilo que você não está vendo, mas é a firme convicção de coisa que você não vê, mas que você crê. O que você está pedindo aí, eu tenho certeza que no seu coração você chegou aqui, você orou e tem coisa que você está pedindo a Deus. Ele pode lhe dar, mas Ele vai sondar o teu coração se verdadeiramente existe fé. Se existe fé, existe confiança. Quarta característica de uma pessoa despreparada: falta de prática na palavra. Você já conviveu com alguém, ou tem convivido com alguém, que diz que confessou a mesma fé que você, que diz que é crente, porém que não tem prática na sua vida? Você já imaginou um crente sem prática? Precisamos, queridos, entender que Deus nos chamou para que a gente seja praticante da palavra, para que a gente dê um bom testemunho.
Esse texto de Apocalipse, também nós podemos entender, a gente vai caminhando, e quando a gente chega lá no versículo 17, diz assim: e eu, quando vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e o que vive, e fui morto. O que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Então aqui nós podemos também aprender outra coisa, que nós precisamos entender, que nós servimos a um Deus que é vivo, que tudo que você faz, que você pratica, Ele está vendo. Ele está anotando no livro da vida o que é que nós temos feito aqui com a nossa vida. E muitas vezes o que nos falta, irmãos, é vigilância. Precisamos vigiar. O capítulo 2 do Apocalipse traz uma característica diferente dessas que nós entendemos ser de pessoas despreparadas. Aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 2 e 3, diz assim, queridos: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Às vezes a gente se sente cansado, às vezes nós nos sentimos sem ânimo, às vezes nós nos sentimos sem saber que direção tomar. Mas esse versículo aqui, o 2 e o 3, trata de: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pudeste sofrer. E os maus, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo. Sabe o que é que a gente entende aqui, queridos? O que está falando aqui, o que eu estou querendo entender e passar para os irmãos aqui fala da questão de ter um bom testemunho. Versículo 3 tanto fala da questão de nós entendermos que o Senhor está de olhos abertos, vendo as nossas obras, vendo tudo que acontece conosco. E também fala de confiança. O versículo 10 do 2 diz assim: nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui fala de fidelidade. É fácil?
ser cristão? É fácil passar o que nós passamos? É fácil entender que todo dia nós somos entregues à morte, como o apóstolo Paulo disse? Não é fácil nós enfrentarmos tudo que nós estamos enfrentando. Mas a gente tem um Deus que cuida, que zela, que vela. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei como foi que você entrou aqui. Eu não sei o que é que você está pedindo. Eu só sei que Deus contempla a nossa fidelidade. Que Deus olha para dentro do seu coração. Que muitas vezes nós estamos sendo provados e você muitas vezes não entende. Meu Deus, por que está me acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Mas deixa eu te dizer que muitas vezes é necessário que nós passamos pela tribulação, pela angústia, porque é aí que Deus prova a nossa fidelidade. Que testemunho nós estamos dando? Ei, deixa eu lhe dizer, é muito fácil. É muito fácil quando tudo vai bem. É muito fácil quando o celeiro lá está cheio. É muito fácil quando a conta bancária não está no vermelho. É muito fácil quando nós estamos com saúde. Mas quando as coisas difíceis nos sobrevêm, a gente continua nos mantendo verdadeiramente com fidelidade. É na alegria e na tristeza. A gente sabe que o Senhor disse que nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas deixa eu lhe dizer, para chegar na vitória vai ter dificuldade. Talvez você esteja passando na moinha. Talvez você esteja passando no estreito. Talvez você esteja passando coisa que você diz assim, só eu e Deus sabe o que eu tenho passado. Talvez lá no seu quarto você tenha chorado, ninguém tem visto. Só você e Deus. Deixa eu lhe dizer, a vitória vai chegar. Mas não tem vitória sem luta. Não tem vitória muitas vezes sem choro, sem lágrima. Sem dificuldade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, seres humanos, temos dificuldade quando tudo vai bem. Já dizia o saudoso pastor Severino Luiz aqui nesse púlpito. Crente sem problema é um problema. Já não ora mais, já não vem mais à igreja como vinha. Começa o comodismo tomar conta do seu coração. E aí, quando a gente vai para a Bíblia e olha que o salmista diz assim, foi-me bom ter passado pela... Deixa eu lhe dizer, essa sua aflição traz esperança. Essa sua aflição vai trazer bênção. Essa sua aflição vai trazer vitória. Deus trabalha também nessa sua dificuldade, nessa sua tribulação, nessa sua angústia. Ei, querido, enquanto nós estivermos aqui, vai ter dificuldade. Nada é fácil aqui. Olhe para a sua vida. Veja se foi fácil você chegar até aqui. Veja quantas coisas você passou até aqui. Muitas vezes Deus permite que nós voltemos e olhemos para o passado. Sabe por quê? Porque quando você olha para o passado, você vê quantas coisas o Senhor fez na sua vida. Sabe o que é que acontece? Você tem ânimo e olha, o Senhor foi comigo. Até aqui o Senhor tem me e te ajudado. Até aqui o Senhor tem sido conosco. Se não fosse o Senhor, talvez você não estivesse nem aqui, nem eu também. Lutamos contra tantas coisas, irmão, todos os dias. Todos os dias
Antes a gente dizia que a gente tinha que derrubar um gigante, né? Hoje eu acho que são vários. E aí a gente enfrenta esse gigante enorme chamado pandemia. Quem não perdeu alguém próximo, ou da família, ou um amigo? Ai de nós se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Israel que o diga. São lutas de todos os lados, é ou não é? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e diga, a minha luta é uma enfermidade. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e dizendo, a minha luta é no financeiro. Talvez você tenha entrado aqui e o seu problema não seja uma coisa nem outra, seja o emocional. Talvez você tenha entrado aqui e disse, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Me dá uma palavra de ânimo. Fala com o pregador, fala com quem vai cantar, fala com alguém. Agora, me dá uma palavra para que eu não possa desistir. Ei, deixa eu te dizer, Deus não te trouxe aqui para você desistir de absolutamente nada. Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer a você o seguinte, ei, eu estou contigo. É lá naquela dificuldade, mas eu estou contigo. Está doendo, mas eu estou contigo. Quando você tem orado, muitas vezes você não tem sentido a presença de Deus. Sabe o que é que Deus te diz nessa noite? Quando você tem orado, eu estou lá do teu lado. Aquelas lágrimas que você tem derramado, eu tenho contemplado. O Senhor só te diz uma coisa. Prepara-te. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Ei, querido, está próximo. A vinda do Senhor está próximo. Esse livro aqui me diz a mim e a você, que a vinda do Senhor está próximo. Então leia. Ouça a palavra. Pratique a palavra. Dê um bom testemunho. É isso que o Senhor quer de nós como igreja nos últimos dias. Ei, deixa eu te dizer, o mundo está gemendo, ninguém tem nada para dar. Só a igreja tem, é de você que Deus espera. Muitas vezes você diz, só eu sei o que eu estou passando, eu não tenho condições de falar para ninguém. E quantas vezes nós subimos aqui, Cabral sabe, Givaldo sabe, principalmente eu estou me dirigindo a ele, porque quem é pastor sabe a luta. E muitas vezes não é fácil subir aqui. Eu estou aqui, mas eu também tenho as minhas lutas. Eu estou aqui e só Deus sabe o que eu tenho passado. Mas não é a minha condição. Eu não posso dizer que Deus é bom só quando tudo vai bem. Eu tenho que dizer que Deus é bom quando as coisas não estão fáceis, quando as coisas estão difíceis. Quando o gigante se levantou, deixa eu te dizer, maior o que está em você do que está no mundo, maior o que está em você do que o gigante que se levantou, maior do que está em você do que a dificuldade financeira, maior o que está em você. Deus é contigo, não temas, não temas, Ele é contigo. Não há nada na sua vida, nem na minha vida, que Ele não possa resolver. E queridos, muito mais importante do que tudo isso, é o Senhor na minha vida e na sua vida. Do que vale nós ganharmos aqui tudo? Ganharmos o mundo inteiro. Sabe o que esse livro de Apocalipse nos chama? Nos chama para nos preparar, independente da situação que nós estivermos passando, para a volta de Jesus. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Aí eu quero dar um recado a você que está nos ouvindo pelas redes sociais. Essa palavra
apocalíptica é para a igreja, mas é para você também. É para você que ainda não teve um encontro com o Senhor. Nesta noite ele te diz também: prepara-te para te encontrar com o Senhor. E não há outro meio para nós nos prepararmos. Primeira coisa de quem quer se preparar é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Arrependimento. O Senhor nos chama ao arrependimento. Nós, como igreja, ou não. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos observando que quando nós não fazemos alguma coisa, também é pecado. E através do arrependimento, a bênção chega. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não há restauração, não há bênção, não há santificação, não há edificação sem arrependimento na sua vida e na minha. A gente vê hoje muitos até líderes que continuam, muitas vezes, depois de algumas dificuldades nas suas vidas, sem o arrependimento. E a gente pergunta por que aquele ministério não prospera, por que aquela vida não dá frutos. E a gente tem que entender que tem que haver entrega, perseverança. O principal aqui, irmãos, não é só o que Deus pode fazer por você e por mim. Não é a bênção, a porta que Ele pode abrir. O principal é nos mantermos firmes, com a esperança de que o melhor ainda está por vir, que é a vida eterna. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o Senhor não fizesse nadinha por você, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer muito mais do que você pensa, que você imagina, porque Ele é bom. É da natureza do Senhor abençoar, ser abençoador. Mas o principal, se Ele não fizesse nada, Ele já fez. Foi lhe tirar lá daquele lugar que você veio. Foi você que estava a passo largo, caminhando para o abismo, para o reino das trevas. Deus foi lá, olhou para você com amor. Há bilhões de pessoas, Deus olhou para você e lhe resgatou. Lhe trouxe das trevas para a sua luz. Colocou um canto novo nos seus lábios. Hoje você é diferente. Hoje você pode engrandecer e agradecer ao Senhor pela sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Diga que tem. Sabe por quê? Todo lavado, remido, tem que ter certeza da sua salvação. Então, o maior presente o Senhor te deu. Agora preste atenção para essas últimas horas que nós estamos vivendo, digamos assim, os últimos dias. Quero dizer a você que também está nos assistindo, que Ele virá assim, repentinamente. Por isso, prepara-te. Prepara-te, porque Ele virá no abrir e no fechar dos olhos. Prepara-te, porque vai ser repentinamente. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar.